Brasilzão de meu Deus, hein? Não tem um dia de sossego aqui nesse país, não tem um dia que a gente fique em paz. Hoje, como vocês viram, foi divulgada a íntegra, né, do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro e podemos ver que o seguinte: frustramos as nossas expectativas. Estávamos todos ansiosos por esse momento, por achar que viria junto com ele, né, junto com essa oitiva que durou mais de 8 horas, uma bala de prata, qualquer coisa ali que fosse muito significante, que tivesse um peso muito grande e que abalasse a República. Mas, como diz o ditado, a montanha pariu um rato. E o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro não trouxe absolutamente nada de novo, nem nada que fizessem os cus caírem das bundas, né? Mas, de fato, existem alguns pontos ali, algumas questões que precisam sim ser esclarecidas, talvez até mesmo investigadas, não sei, mas que são intrigantes, como, por exemplo, o fato do presidente ter dito para o Sérgio Moro que ele já tinha 27 superintendências e ele só queria a superintendência do Rio de Janeiro. Então fica aí o questionamento, né? O que porra tem nesse Rio de Janeiro que ele fazia tanta questão, que ele fez tanta questão de trocar o comando da Polícia Federal de lá. Então esse é um dos pontos que eu acho que são bem importantes do depoimento do Sérgio Moro. Além disso, eu não vi nada demais e coisas que comprometessem ali de fato, que abalassem o governo e que possivelmente até viessem a ser motivo para um impeachment, qualquer comprovação de crime, comprovação material de crime, qualquer coisa que fosse. Não tem. Então, o que fica aí, na verdade, é um desgaste político, né? E até mesmo um desgaste moral, obviamente. Os dois ficam ali se espetando o tempo inteiro. O Bolsonaro, há pouco tempo, né? Há poucos minutos, deu um pronunciamento, né? Apareceu uma coletiva, na verdade, e falou sobre a repercussão desse depoimento. Então, fica aquela troca de farpas ali entre os dois. Mas, de fato, analisando o depoimento do Sérgio Moro, não tem nenhuma prova material, nenhuma comprovação material de que o presidente cometeu algum crime. Há sim alguns pontos que são intrigantes, como eu falei, e que precisam ser esclarecidos, mas aquela bala de prata que a gente estava esperando não rolou. E tem alguns pontos aí nessa conversa, né, que eu acho que é importante a gente trazer aqui para essa discussão, que é o fato do Sérgio Moro ter dito: mas eu não acusei o presidente de crime nenhum. Quem falou em crime foi a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, não fui eu. E eu até entendo que ele use esse argumento, né, porque se ele fala que fez sim acusações de crime, né, se ele reconhece isso, e depois não fica provado que esses crimes foram cometidos, o que acontece aí é uma denunciação caluniosa. Então, ele vai comunicar um crime que não existiu. E isso é crime. E aí, outra coisa também que me chamou muita atenção nesse depoimento do Sérgio Moro foi ele ter falado, né, que o presidente nunca pediu nenhum relatório de investigações sigilosas ou de qualquer outra coisa referente à Polícia Federal que ele não pudesse ter acesso, tá? Nada que já não fosse permitido por lei que ele acessasse. Então, segundo o próprio Sérgio Moro, né, em depoimento, o presidente nunca quis ter acesso a casos específicos, né, sobre processos específicos que estavam correndo em sigilo, que ele nunca tentou barrar nenhuma investigação, que ele nunca tentou, de alguma forma, conduzir essas investigações para proteger alguém ou proteger a si mesmo, né? Isso está no depoimento do próprio Sérgio Moro. Então, o que ele julga como interferência é só a insistência do presidente de trocar o comando da PF. Mas, como a gente já falou isso aqui algumas vezes, essa troca, essa substituição é uma prerrogativa do presidente da República, então ele pode trocar. E aí o próprio Sérgio Moro fala também que cabe ao presidente explicar quais eram as intenções dele. Então fica aí, né? Isso é importante para a gente fazer uma reflexão. Qual era a intenção do Sérgio Moro, de fato?
Da mesma forma que ele julga necessário saber quais eram as intenções do presidente, e eu concordo, eu acho que sim, a gente precisa saber, óbvio, mas também fica aí essa pergunta, quais eram as intenções dele, né? Quando fez todo aquele espetáculo ali no anúncio de demissão e jogou a merda no ventilador, tacou fogo no parquinho e depois, não foi bem isso aqui, ele deu uma recuada, voltou um pouco atrás ali algumas coisas. O depoimento mostra que ele não trouxe nada de novo, nem nada que fosse absurdamente comprometedor. Então, assim, pra quê? Por quê? Qual o objetivo? O que é que tem aí? Eu tô falando isso, gente, porque é importante a gente pensar sobre tudo. Quando eu falei pra vocês na semana passada, logo que rolou esse negócio todo, eu falei assim, não tenhamos político de estimação e nem juízes de estimação, porque todos eles podem fazer besteira, todos eles podem errar, sejam políticos ou sejam juízes. Então, assim, até mesmo o Sérgio Moro, que era visto até 2 semanas atrás como um herói nacional, hoje a gente vê que é uma pessoa como qualquer outra e talvez tenha cedido ali a uma questão de ego mesmo, ou o que quer que seja, não sei, não vou fazer suposições aqui. Mas que é estranho tudo isso Então a gente tem sim que fazer esse questionamento, porque é importante. Então, assim, eu até printei uma parte aqui do depoimento que diz o seguinte: perguntado se o presidente da República em algum momento lhe solicitou relatórios de inteligência que subsidiavam investigações policiais, o declarante, no caso o Sérgio Moro, respondeu que o presidente nunca lhe pediu, até porque ele ou o diretor Valeixo jamais violariam o sigilo de investigação policial. Mas, assim, em resumo, tem 3 pontos que eu acho que são os mais importantes desse depoimento e que talvez compliquem um pouquinho a situação do Bolsonaro. Primeiro é dar um esclarecimento sobre essa insistência dele em trocar não só o comando da superintendência do Rio de Janeiro, como de Pernambuco. Então ele precisa dizer por quê, né? Obviamente, ele precisa dar essa explicação. Em segundo lugar, ele precisa falar sobre as coisas dos relatórios, né? Porque o Sérgio Moro fala que sim, ele já recebeu os relatórios, que é importante deixar isso claro também. O presidente pode ter acesso e deve ter acesso a esses relatórios. Eu acho que eu até falei sobre isso na live com o Rodrigo Marinho, tá, gente? Depois vocês olhem lá, tá aqui no meu feed. Mas se o Sérgio Moro diz que ele já recebia relatórios, então que relatórios eram esses que ele queria a mais, né? O que eram esses relatórios? Relatórios de quê? Então, E o terceiro ponto é sobre aquele trecho da conversa que foi vazado, né? Onde ele fala assim, mais um motivo para troca, quando ele manda para o Sérgio Moro o link de uma matéria do Antagonista, falando que o STF estava chegando nos deputados bolsonaristas. Então isso é uma coisa que ele precisa explicar também quais eram, o que era que havia por trás daquele mais um motivo para a troca. Então acho que tem que ser, esses esclarecimentos precisam ser dados de todo jeito. Em contrapartida, hoje à tarde, no final da tarde, o presidente Jair Bolsonaro deu uma coletiva, né, que eu acabei de falar para vocês, e eu estava assistindo e anotei alguns pontos aqui para comentar. Primeira coisa que eu achei muito doido nesse pronunciamento do Bolsonaro foi ele ter mostrado, ele abriu o celular dele lá, né, mostrou para as câmeras e pegou a conversa dele com o Sérgio Moro e mostrou uma conversa que ele teve num dia anterior àquele do print vazado, né? Que ele fala sobre esse negócio de mas um motivo para troca. E ali ele mostra que havia mandado o mesmo link para o Sérgio Moro antes e o Sérgio Moro respondeu o seguinte: isso é fofoca. Então também é uma coisa que eu acho que cabe ali uma explicação. Mas, enfim, de todo modo, como eu disse no começo desses stories, o que fica aí, na verdade, é troca de farpa, um enfiando a faca no outro, né? O Bolsonaro voltou agora a fazer novas acusações ao ex-ministro. Falou que o que ele fez deveria ser enquadrado em crime federal, na lei por ter vazado as conversas com o presidente da República, e que ele não poderia fazer isso, né? Ainda mais indo lá no Jornal Nacional, falou que ele sempre vazava as coisas pra Globo, falou que isso, falou que aquilo, então foi mais uma
um pronunciamento de várias acusações que ele fez. E eu acho que é isso, gente. O que a gente conclui, tanto do depoimento do Sérgio Moro quanto do pronunciamento do Bolsonaro, é que os dois estão ali se alfinetando e assim vai ficar. Porém, de todo modo, aquela promessa de trazer uma bomba, de que alguma coisa seria colocada, né, seria trazida para esse depoimento do Sérgio Moro que abalaria o governo, isso aí ficou claro que não aconteceu. Não teve absolutamente nada demais. Óbvio, repito, né, porque eu faço questão de repetir para que ninguém chegue aqui dizendo que eu disse o que eu não disse, o presidente precisa se explicar sobre esses pontos que eu coloquei. Mas não houve ali uma prova material de crime trazida pelo Sérgio Moro. E outras duas coisas, assim, só pra gente encerrar, que me chamaram a atenção no pronunciamento do Bolsonaro, foi o fato dele dizer o seguinte: o pessoal acha que eu tô querendo interferir na Polícia Federal pra proteger meus filhos. Mas proteger de quê? Meus filhos nem eu estão sendo investigados pela Polícia Federal. Eu não tenho que proteger ninguém. Tá? E a outra coisa que ele fala é sobre essa coisa de dar cargos pro Centrão. E ele fala assim: mas me mostra aí no Diário Oficial da União quem foi que eu nomeei. Cadê? Não tem. Então, assim, são coisas que, enfim, tô jogando aqui para vocês refletirem. Mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que o Sérgio Moro, ele não construiu ali uma narrativa, né? Até conversei sobre isso com o Rodrigo no telefone. Eu acho que ele não montou ali o storytelling dele. Ele chegou, tava meio puto, jogou a merda no ventilador lá no dia da demissão e era aquilo mesmo que ele tinha para falar. Talvez ele tivesse insatisfeito, uma coisa até... Mas então é isso, gente. Fui expulsa do escritório, então tive que vir aqui pra sala. A luz é péssima. Mas só pra gente concluir, acho que o que aconteceu foi isso. Talvez o Sérgio Moro já tivesse ali meio puto, meio insatisfeito com algumas coisas e jogou gasolina no parquinho. Mas, volto a falar o que eu disse no começo, o depoimento não trouxe nenhuma bala de prata, não trouxe nada que fosse absurdamente comprometedor. Então, talvez aquela tese do impeachment seja bastante enfraquecida agora, mas ainda resta, sim, algumas explicações por parte do presidente que devem ser feitas. Algumas já foram, né, nesse pronunciamento que ele fez há pouco, mas tem outras coisas aí que precisam ficar claras. Então, acho que é isso, tá? Qualquer novidade sobre esse assunto, eu volto aqui. Gente, uma última coisa, e aí a última mesmo, prometo, que eu acho importante de comentar aqui, até porque certamente depois vocês vão me perguntar sobre isso, é se o Bolsonaro sai fortalecido ou enfraquecido dessa crise com o Sérgio Moro. E olha, há 2 semanas, até 2 semanas, eu achava que Sérgio Moro era a carta de ouro na manga do Bolsonaro. Depois dos últimos acontecimentos, eu vi que não, que o lavajatismo que o Sérgio Moro trazia com ele era muito forte, obviamente, mas o bolsonarismo também. E aí você ser acusado, né, por um cara que era visto como herói nacional de alguns crimes e depois esse cara não sustentar as acusações que fez e não conseguir comprovar de forma material aquilo que ele falou, isso te fortalece muito. Então, acho que sim, acho que o Bolsonaro sai bem grande dessa. E é muito importante deixar claro, né, embora eu já tenha falado aqui, mas não custa nada reforçar, antes que apareça uma meia dúzia de gente louca me chamando de bolsonarista, que eu estou descrevendo os fatos e fazendo uma análise fria sobre eles. Não quer dizer que eu esteja torcendo por Bolsonaro ou torcendo contra Bolsonaro. Isso quer dizer que eu estou olhando para a situação e vendo que depois do depoimento do Moro ter sido uma coisa frágil, não ter trazido nada novo, não ter trazido uma bala de prata para essa discussão, não ter comprovado, né, através de provas materiais que Bolsonaro cometeu sim vários crimes e etc., obviamente que ele sai fortalecido. Isso é uma constatação, tá? Não é uma torcida. Enfim, é isso, gente. Depois a gente conversa mais sobre isso, que agora eu vou me organizar para fazer a live com a Thaís.